Peço licença para entrar no seu lar com mais uma live da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Sede do Campo de Jaguapitã, no estado do Paraná. Para nós é uma alegria muito grande estar levando até você mais um momento de adoração, momento da reflexão da Palavra de Deus e o momento da oração. Você que estiver internauta, se conectando com esta transmissão, mande o seu nome, e se você não mora na cidade de Jaguapitã, coloque o nome da sua cidade, para que nós possamos estar fazendo os nossos agradecimentos ao vivo a todos os nossos queridos irmãos. Quero já nesse momento estar convidando o cooperador Felipe Oliveira, que vai estar aqui ministrando louvores de adoração a Deus, juntamente com o seu irmão, o irmão Eliel Júnior Oliveira. Quero agradecer esses dois jovens, também o jovem André, que está na transmissão desta live. Que Deus venha abençoar grandemente a vida destes jovens que estão aqui fazendo parte desta transmissão. Vamos ouvir os louvores que edificam a nossa alma. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Senhor.
mais, estaremos ouvindo mais um louvor pelo cooperador Felipe Oliveira. Quero já agradecer aos irmãos internautas que estão fazendo parte desta transmissão. A nossa querida irmã Rosalina Santos Silva e o seu esposo, diácono Carlos Eduardo. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal. Quero agradecer à irmã Lucilene Souza Alves, que está também fazendo parte desta transmissão, ali em, acredito que seja Pitangueiras. Quero também agradecer à irmã Caroline de Oliveira, a esposa do nosso Eliel Júnior. Deus abençoe a tua vida, Caroline. Quero agradecer à irmã Elda Soares, seu esposo evangelista José de Oliveira. Quero agradecer também o irmão Rafael Oliveira e a irmã Doralice, ali em Diadema, São Paulo. Quero agradecer à irmã Sirlene Zanetti, ao seu esposo, irmão Ricardo, e a todos os seus familiares. Quero agradecer ao evangelista Juarez Alves Sobrinho, ali em Santa Zélia. Que Deus abençoe a toda a sua família. Quero agradecer a nossa querida irmã Meire Jane Silva, lá em Ilhéus, Bahia. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, irmã Meire Jane Silva. Quero agradecer a irmã Irineia Maciel, que é a mãe dos jovens que estão aqui nos auxiliando. Quero agradecer também a irmã Joana Marinoni. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Joana, coordenadora de missões do evangelismo feminino de nossa igreja. Que o Senhor o abençoe a sua vida, o seu esposo, o irmão José e toda a sua família. A jovem Isadora. Também quero agradecer ao irmão Wesley Gisse. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, Wesley, tua esposa, tua filhinha. Que o Senhor abençoe grandemente a vida deste casal, a irmã Carla e a sua filhinha. Quero agradecer a irmã Selminha Ramos. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Vamos ver aqui. Quero agradecer também o cooperador Edivaldo Chalegre e a sua esposa, irmã Márcia Chalegre. Que o Senhor abençoe grandemente este casal, ao seu filho e a todos os seus familiares. Quero agradecer a irmã Mercedes Sinigalha, a avó da nossa querida irmã Érica. Deus abençoe a sua vida, irmã Mercedes. Deus abençoe Érica, Deus abençoe Rodrigo e a todos os seus filhos. Quero agradecer a irmã Laudiceia Almeida, evangelista Joel, e também a filha Andressa. São os pais do jovem André que está aqui fazendo a transmissão. Que o Senhor o abençoe. Quero agradecer a irmã Osana Amorim e toda a sua família. Glórias ao Senhor. Quero agradecer ao irmão Nelson Maciel e também toda a sua família. Quero agradecer ao meu querido amigo presbítero João do Mármore, lá na cidade de Bela Vista do Paraíso. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a toda a tua família. Glórias ao Senhor. Vamos ver aqui. Quero agradecer a irmã Nadir André da Silva, também o seu esposo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, Nadir. Fico muito feliz de você estar participando desta live. Que o Senhor Deus venha falar poderosamente com você através dos louvores
e da ministração da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Você, internauta, que está fazendo parte desta transmissão, compartilhe para que outras pessoas, outros amigos seus, possam também assistir esta transmissão, ser edificado por esta live. Se você não mora em Jaguapitã, por gentileza, coloque o nome da sua cidade. Nós vamos ficar muito felizes em poder agradecer a tua participação e também dizer aonde que você mora. Quero agradecer aqui a participação da cantora irmã Vanete Silva, esposa do evangelista Jodeí André, que são as pessoas responsáveis pela segunda igreja aqui de Jaguapitã. Que o Senhor abençoe grandemente a vida deste casal e também de sua filha. Irmã Lucilene Souza Alves acabou de confirmar aqui para nós. Ela mora ali na cidade de Pitangueiras. Que Deus abençoe, irmã Lucilene, grandemente a tua vida. Vamos ouvir o jovem operador Felipe Oliveira adorando a Deus com mais um louvor. E você que for chegando na transmissão da live, compartilhe, mande a sua mensagem, o seu nome e o nome da sua cidade, e nós estaremos logo após agradecendo a sua participação.
agradecer também a irmã Rosana Amorim, que está fazendo parte desta transmissão. Também quero agradecer o nosso querido irmão Nilson Roberto Pérez, ali no distrito de Içara. Que o Senhor abençoe a tua vida, irmão Nilson, abençoe a tua esposa, os teus filhos, netinho, e que o Senhor abençoe grandemente a igreja aí em Içara. Quero agradecer o jovem Tiago Gomes, que também está fazendo parte desta transmissão. Queridos, chegamos ao momento da reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Os internautas que forem chegando após iniciarmos a ministração da palavra, nós estaremos agradecendo na conclusão da mensagem. Você que está chegando agora nesta live, mande o seu nome, o nome da sua cidade, mande a sua mensagem. E para nós é uma alegria muito grande saber que você está fazendo parte desta transmissão. Queridos, vos convido para nós fazermos a leitura na palavra de Deus no livro de Daniel. Daniel está depois de Ezequiel e antes de Oséias. Para que você possa se localizar na sua Bíblia, vamos estar meditando no livro de Daniel, no capítulo de número 10. E nós vamos estar lendo o versículo, vamos estar lendo o capítulo 9 e o versículo 29. Depois estaremos lendo o capítulo 10 e o versículo de número 13. Enquanto você localiza aí, quero agradecer também a participação da irmã Bel Cândido, e que Deus o abençoe a tua vida, irmã Bel, e a tua família. Vamos para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus em Daniel, capítulo 9 e o versículo de número 21. Deus abençoe a irmã Lourdes de Almeida, ali de Santa Zélia. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, irmã Lourdes, os teus filhos e os teus netos. Quero agradecer a irmã Lene Mota. Que o Senhor abençoe a tua vida, Lene, teu esposo Nelson e os teus filhos. Que o Senhor abençoe grandemente a todos vocês. Vamos para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. No livro de Daniel, capítulo 9 e o versículo 21, que diz-nos assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Capítulo 10 de Daniel e o versículo 13 diz-nos assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reinos da Pérsia. Queridos e amados, nós estaremos meditando nesta noite dentro destes textos que foram lidos no tema batalha espiritual. Eu quero que nesta noite, você que me ouve, preste muito bem atenção nesta mensagem. Nós, neste estudo, aprenderemos sobre batalha espiritual e a importância dos anjos a serviço de Deus. Nós estamos passando por dias de pandemia, estamos passando por dias muito difíceis. O mundo inteiro, o planeta Terra, todas as nações do mundo
estão sofrendo as consequências desta pandemia com o vírus chamado Covid-19. São muitos que estão partindo para a eternidade, meus queridos. Mas eu quero alertar o povo de Deus nesta noite, que a nossa batalha é espiritual. E, queridos, concernente aos anjos, anjo no hebraico significa mensageiro. Arcanjos são anjos revestidos por Deus de autoridade sobre outros anjos. Então, queridos, a Bíblia nos fala nesta leitura que acabamos de fazer do anjo Gabriel, anjo este que no hebraico significa varão de Deus. Fala-nos também do anjo Miguel, que no hebraico significa quem é semelhante a Deus. Queridos, a Bíblia nos narra aqui acerca de Daniel, quando Deus enviou o anjo Gabriel para vir até a terra, descer até as partes do globo terrestre e trazer a resposta das orações, a resposta das petições, a resposta do clamor que Daniel fazia perante Deus. E a Bíblia nos diz que o anjo Gabriel foi interrompido no espaço sideral pelas hostes do mal, e o anjo Gabriel então lutava com as hostes do mal no espaço, e Daniel perseverou na oração até o 21º dia, sem que Gabriel pudesse vir até ele trazer a resposta de Deus. E aí então a Bíblia nos diz que veio o anjo Miguel, ou, queridos, o arcanjo Miguel veio até o encontro de Gabriel para desfazer toda aquela batalha, porque estava havendo uma batalha do anjo Gabriel que vinha com a resposta contra as hostes do mal, que não queria que o anjo Gabriel viesse até Daniel. Então precisa ouvir o arcanjo Miguel, um príncipe de Deus, glorificado seja o nome do Senhor, para desfazer as hostes do mal, as potestades do mal, que impedia Gabriel de descer até a terra e trazer a resposta para Daniel. Quem sabe isto pode estar ocorrendo na vida de algum dos nossos irmãos que me ouvem nesta noite. Quem sabe tu está há muitos dias orando, há muitas semanas orando, quem sabe há muitos meses e até anos orando, e muitas vezes você se questiona e questiona até com Deus: mas por que, Deus, que tu não me responde? Será que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? Eu quero te dizer que eu venho falar para você nessa noite que de batalha espiritual, quem sabe as hostes do mal, os espíritos da maldade estão nas regiões celestiais lutando com os mensageiros de Deus, com os anjos de Deus, que Deus já ordenou para vir até a terra, para trazer a tua resposta, para trazer uma notícia nova, umas boas novas para a tua vida. Então entenda isto, meu querido. Em Josué capítulo 5, versículo 15, está escrito: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8,
está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, anjo, segundo a Bíblia, eles obedecem ordem. Isto nós podemos ver em Daniel 9, e o versículo de número 23, quando nos diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Então o anjo Gabriel diz aqui no capítulo 9, no versículo 23: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi. Mas quem que deu ordem para Gabriel? Deus. O próprio Deus deu ordem para o anjo Gabriel, no princípio das orações, no princípio do clamor, no princípio das súplicas de Daniel. O anjo já tinha recebido ordem de Deus. Então, queridos, anjo obedece ordem, e tem muitos cristãos que não querem obedecer ordem, não querem se submeter a líder, não querem se submeter a pastor, sendo que os próprios seres celestiais, eles obedecem. Então, meu querido, se você quer ter sucesso na tua vida espiritual, se você quer ser um vencedor na tua vida espiritual, aprenda com os anjos a obedecer ordem, porque em todas as áreas da sociedade as pessoas são submissas à ordem. Eu estou aqui com o cooperador Felipe Oliveira, que ministra louvores de adoração aqui. Ele trabalha em uma empresa muito grande aqui na cidade, e ele obedece ordens. O seu irmão, o Eliel Júnior, trabalha também como empregado, como funcionário, ele obedece ordens. Quem não obedece ordens não serve para trabalhar em lugar nenhum. E até quero dizer o seguinte, que quem não obedece ordens não serve nem para ser cristão, porque os anjos, que são anjos e que estão a serviço de Deus, eles obedecem ordens. Os anjos são unidos no mesmo objetivo ou trabalho. Mas como que o Senhor prova isso, pastor? Em Daniel 10 e o versículo 13, que nós lemos aqui, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Aqui quem estava falando era o anjo Gabriel, por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha aí, os anjos, eles são unidos, e numa necessidade, os anjos ajudam os outros anjos. E quantas vezes os cristãos não têm essa disponibilidade, essa união, esse espírito de união, de ajudar os outros, de estender a mão para os outros? Vivemos hoje um cristianismo, na atualidade em que vivemos, um cristianismo, meus irmãos, de cada um por si, Deus por todos. As pessoas muitas vezes até torcem contra alguém que está na frente de um trabalho, torce às vezes contra alguém que está na liderança de um departamento, para que aquela pessoa não vá bem, para que aquele departamento não vá bem, para que aquele departamento não tenha sucesso, para que aquela pessoa que está à frente não tenha sucesso, para que então, quem sabe, no insucesso de alguém em determinada área da igreja, aqueles que torcem contra, quem sabe, ter a oportunidade de então entrar no lugar e querer fazer alguma coisa, pensando que o que ele faz é melhor do que os outros, porque ele tem na mente dele que ele é melhor e que os outros são inferiores a ele, e tudo que ele faz é melhor, e tudo que os outros fazem não é bom. Então, meus irmãos, sabe o que é isso? Os crentes precisam aprender com os anjos a serem unidos, e nós trabalharmos no reino de Deus com um só propósito, com um só objetivo, com uma só finalidade, que é encher o céu de almas,
ganhar almas para o reino de Deus, conquistar almas para Cristo e saquear o reino das trevas. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Na Bíblia só é mencionado o nome de um arcanjo, o Miguel. Naturalmente não impede que existam outros arcanjos. Em Daniel 10:13, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja bem que aqui em Daniel 10:13 diz assim: um dos primeiros príncipes. Ou seja, a palavra primeiro está no plural e príncipes está no plural, porque se fosse só um príncipe de anjo no céu, diria o primeiro príncipe, mas não, está dizendo um dos primeiros príncipes. Ou seja, isto quer dizer que tem mais príncipes, tem outros arcanjos, tem outros anjos, que é delegado por Deus a autoridade aquele arcanjo sobre uma milícia de anjos. Anjo tem hierarquia e trabalha organizado. Você pode ver isso em Ezequiel 28, do versículo 2 de 28 de Ezequiel e versículo 12. Você vai ver que os anjos têm hierarquia e eles trabalham organizado. Agora tem cristão que ele faz as coisas para Deus tudo desorganizado. Tem crente que vem cantar na igreja e na sua simplicidade ele diz assim: eu não sou cantor, mas é para Jesus mesmo, eu vou cantar. Ué, como que se Jesus fosse alguém qualquer? Como que se Jesus merecesse uma coisa mal feita, uma coisa desorganizada? Como que se Jesus merecesse um louvor sem ritmo, sem tonalidade? Meu irmão, Jesus merece o melhor. Nós precisamos fazer as coisas para Deus o melhor possível. Nós não estamos fazendo para um deusinho minúsculo, nós estamos fazendo para o Deus de letra maiúscula, o Deus criador dos céus, o Deus que criou a terra, o Deus que fez os universos todos, o sistema de planetas, o Deus que criou o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele merece o melhor. Queridos, no versículo 2 do capítulo 28 de Ezequiel está escrito: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de um homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Aqui, este príncipe de Tiro refere-se a um governo humano, ou seja, Itobal 2. No versículo 12 já está escrito: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Rei de Tiro refere-se ao governo espiritual do mal. Lúcifer no hebraico significa anjo de luz. Nós podemos ver isso também em Isaías 14 e o versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está se referindo então a Lúcifer. Então vamos ter cuidado, porque nós estamos vivendo em uma batalha espiritual. Segundo a tradição judaica, afirma existir 7 arcanjos. Na Bíblia aparece apenas o nome de 3: Miguel, Gabriel e Rafael. Este último, por nome Rafael, consta somente no livro de Tobit, uma obra deuterocanônica que é considerada inspirada apenas nas igrejas católicas
e ortodoxa. A Bíblia menciona a palavra mensageiro em diversos usos. Vamos ver alguns usos que a Bíblia menciona e que se refere a um mensageiro ou a um anjo. Por exemplo, um sacerdote. Malaquias 2 e versículo 7 está escrito: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então fica muito bem claro isso aqui, que um sacerdote, ele é considerado pela Bíblia de um anjo do Senhor. Seres celestiais. Salmo 29 versículo 1 está escrito: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Salmo 89 versículo 6 está escrito: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Queridos, podem ter esse título um uso mais amplo ainda. Inclui também a coluna de nuvem. Êxodo capítulo 14 versículo 19 está escrito: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. Então, veja aí o mistério. O anjo do Senhor ia adiante, ou estava na frente, se retirou e foi para trás do exército de Israel. Da mesma forma, uma nuvem que estava na frente, na mesma posição que estava o anjo, a nuvem foi para trás. Que mistério é esse? Então podemos entender que Deus usa uma nuvem, em forma de uma nuvem, mas que pode ser, louvado seja o nome do Senhor, uma manifestação divina de Deus, através da ação da nuvem. A pestilência, nós podemos ver isso em 2 Samuel capítulo 24, do versículo 16 e o 17. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Salmo 78, versículo 49. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Então as pestilências também são mensageiros de Deus, segundo a Bíblia. Glórias ao nome do Senhor. O espinho na carne de Paulo, em 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de me não exaltar. Irmãos, então veja bem, a Bíblia relata também de um outro mensageiro que Deus enviou na vida, no corpo, na saúde do apóstolo Paulo, para que ele não se exaltasse. E segundo os teólogos, entende-se esse espinho na carne como uma doença. Então muitas vezes Deus permite que um de nós ficamos doente, adquirimos uma doença na nossa carne, para nós reconhecermos que não somos nada, para nós reconhecermos que dependemos totalmente da providência, da soberania, da proteção do Senhor nosso Deus. Podemos ver aqui também acerca dos pastores da igreja.
em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, versículo 8 e versículo 12, está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, foi morto e reviveu. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Queridos, eu quero nesta noite dizer aqui para os irmãos, e que nas cartas, as 7 cartas da Ásia, a Bíblia nos diz que está assim: as cartas são direcionadas, escreve ao anjo da igreja. Deus considera os pastores que lideram igreja, que lideram rebanho, como anjo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, aquele que escreveu as cartas, que mandou as cartas para as igrejas da Ásia, Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. Ele adquiriu, Ele comprou a igreja com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo poderia pegar, escrever a carta para determinada igreja e mandar entregar para a própria igreja, entregar para as próprias pessoas, para os próprios cristãos daquelas igrejas. Mas Jesus Cristo, como Ele respeita hierarquia, porque Ele dá exemplo de respeito e de hierarquia, Jesus Cristo não desrespeitou aos anjos de cada igreja da Ásia. Ele disse: leve a carta e entregue ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Glorificado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus ensinou a respeitar o anjo da igreja, respeitar os pastores, aqueles que são autoridade espiritual sobre o povo. E quantos crentes que quer ser melhor do que Jesus, não respeitando o pastor, não respeitando o anjo da igreja. Aprenda com Jesus, você não é melhor do que Jesus. Jesus respeitou os anjos das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, mandando entregar cada carta para cada anjo. E por que você não respeita o teu líder? Por que você não respeita o teu pastor? Por que você não respeita o anjo da igreja de Deus, que Deus colocou na terra? Glorificado seja o nome do Senhor. Se você quer ter sucesso na tua vida espiritual, aprenda com Jesus nesta noite e seja um crente vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo em uma batalha espiritual. Anjo do Senhor refere-se à pessoa de Cristo. Quando a Bíblia cita como em Isaías capítulo 37 e o versículo 36, está escrito: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Então, quando a Bíblia se refere, o anjo do Senhor saiu e feriu, era o próprio Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor, se referindo à pessoa de Cristo. Então eu quero deixar claro aqui o poderio, a ação que um anjo tem. O exército de Deus é o exército mais poderoso do universo. O exército de Deus é imbatível. Um anjo somente destruiu 185 mil pessoas ali no arraial dos assírios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, em Efésios capítulo 6 e o versículo 12 está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra a carne, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há muitos crentes lutando contra o outro, obreiros com ciúme, com inveja um do outro e querendo até puxar o tapete do outro. Mas tome cuidado,
você puxar o tapete de alguém, Deus puxa o teu. Glória seja o nome do Senhor. Seja humilde, louvado seja o nome do Senhor, e saiba que a nossa luta não é uns contra os outros, não é contra os nossos irmãos na fé, não é contra as nossas irmãs na fé. A nossa luta é contra as potestades, os príncipes das trevas deste século. Glorificado seja o nome do Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é no mundo espiritual. Glórias ao nome do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 17 está escrito: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! O exército de Deus é invisível, e é o exército mais poderoso que possa existir no mundo visível e no mundo invisível. Em Mateus capítulo 28 e o versículo 18 está escrito: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos, meus irmãos, ficarmos fortalecidos com esta palavra nesta noite. Chegando à conclusão desta mensagem, quero aqui dar uma rápida olhada e agradecer aos demais internautas que mandaram aqui a sua mensagem logo após que iniciamos a ministração desta palavra. Deixa eu dar uma olhada aqui, meus queridos irmãos, para que eu possa aqui fazer os agradecimentos aos nossos queridos internautas. Quero agradecer a irmã Eliana Ruth Santos Souza e a toda a sua família. Que o Senhor Deus o abençoe. A irmã Lourdes de Almeida, que Deus abençoe grandemente a vida dos queridos irmãos que estão participando desta transmissão. Glórias ao nome do Senhor. Deixa eu dar mais uma olhada aqui para ver se não deixo nenhum dos internautas sem fazer os agradecimentos. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Queridos, se ficou alguém sem nós mencionarmos o seu nome, peço que você nos perdoe. Nós estamos chegando ao final desta transmissão e preciso fazer a oração da fé com todos os nossos queridos irmãos. Você que está aí no seu lar, feche os teus olhos e ore comigo. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Deus que nos fez a sua imagem e sua semelhança, eu venho suplicar em favor, meu Senhor, dos nossos queridos irmãos, aqueles que estão nos hospitais internados com o Covid-19, aqueles que estão nos seus lares em quarentena, se tratando, meu Senhor, da sua saúde. Eu quero suplicar ao Senhor Deus que entre com providência na vida de cada um dos nossos irmãos. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, tanto aqui na cidade de Jaguapitã, no estado do Paraná, como nas demais 5.570 cidades espalhadas pelo território nacional, em os 26 estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Senhor, eu quero suplicar que o Senhor entre com providência e faça, Senhor, um grande milagre na vida do teu povo. Repreenda a ação deste vírus, repreenda a morte que está, Senhor, rondando, que está, meu Deus, alvejando a vida de muitos filhos teus, muitos teus servos, meu Senhor, estão neste momento em uma UTI, meu Deus e meu Pai, outros estão nos seus lares. Deus, entra com providência, Senhor, e dê vitória ao teu povo. A
abençoa a nação brasileira, abençoa o presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua família, os ministros que estão à sua volta, abençoa, meu Deus, o Congresso Nacional, os deputados, abençoa o Senado, os senadores, o STF, abençoa cada ministro do Supremo Tribunal Federal, abençoa o comércio em todo o território nacional, abençoa as indústrias, as empresas. Deus, não deixa que as portas das empresas, das indústrias e dos comerciantes venha fechar, meu Senhor, por falta de recurso. Meu Deus e meu Pai, no nome poderoso de Jesus, abençoa a agricultura deste país, a agropecuária desta nação. Senhor, abençoa as demais nações do planeta Terra, abençoa Israel, guarda Israel daqueles governantes que maquinam mal contra Israel dia e noite, que nenhuma arma que for apontada para Israel venha prevalecer, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade nos seus palácios. É isto, meu Pai, que nós te suplicamos, que nós te rogamos e pedimos em o nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, chegamos ao final desta transmissão. Voltaremos na próxima terça-feira, neste mesmo horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.